política e política, de política e política, de política e política. Olá, bem-vindo a mais um podcast Política e Política, aqui no canal da nossa TV Única no YouTube. Meu nome é Ana Giacomo e você pode participar do nosso podcast mandando seu comentário no nosso chat aí no YouTube. Hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo a nossa diretora executiva geral do Grupo Única de Comunicação, a Lucy Macedo, e o Coronel Henrique Santos, secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Henrique ingressou na Polícia Militar em 1995 e dedicou 30 anos da sua vida à corporação, construindo uma carreira sólida e respeitada. Como piloto militar, ele comandou um longo período o Comando Integrado de Operações Aéreas, conhecido como CIOPAER. Sua trajetória inclui também comando de unidades estratégicas como o Batalhão de Trânsito, a Subchefia do Estado-Maior-Geral e também o Comando Especializado responsáveis pelo BOP e pela ROTAM. Antes de assumir a segunda Assembleia, ele atuou como coordenador de Segurança Militar Legislativa do Parlamento. Coronel Henrique, é uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco no nosso podcast e seja muito bem-vindo. Coronel Henrique, eu posso chamar, você gosta de ser chamado Coronel ou só Henrique? Na verdade, eu não me prendo muito a isso não, de qualquer forma. As pessoas às vezes perguntam bastante isso pra mim, então, mas pra mim tanto faz. Eu vou te chamar de Coronel Henrique, tá? Porque Sim. Antes de você ser secretário de comunicação da Assembleia Legislativa, você é coronel, né? Sim. Lá você está secretário. Isso aí. Coronel, você... Uma honra recebê-lo. Sua presença aqui é muito importante pra gente, né? Pra gente poder falar sobre algumas coisas sobre a gestão pública e a comunicação, que são temas essenciais, né, para a sociedade mato-grossense, que é dali da sua secretaria que sai tudo, que mostra tudo que os parlamentares estão fazendo, né, enquanto deputados, né? Então a Secretaria de Comunicação, eu acho que talvez seja uma das mais importantes ali dentro da Assembleia, porque ali vocês mostram, né, a atuação de cada parlamentar. E eu acho que isso é fundamental para que a população saiba o que cada um está fazendo ali. Afinal de contas, eles foram eleitos pelo voto do povo. E o povo quer saber o que eles estão fazendo. Uma satisfação, né, para estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre a Secretaria de Comunicação, podendo contar um pouquinho da minha história também. Como você disse, né, Lucy? Na verdade, o povo, nós temos obrigação de informar o povo, né? De que forma que os políticos estão agindo, né? Como está sendo gasto o dinheiro público, né? Então, a Secretaria de Comunicação tem esse papel. Muitas vezes as pessoas têm um determinado direito e elas nem sabem, nem têm conhecimento, né? A quantidade de leis que são aprovadas, feitas ali no parlamento, e as pessoas não sabem, às vezes, não chega para as pessoas essa informação. Então, o objetivo nosso é melhorar essa informação, né? Melhorar essa comunicação do parlamento com a sociedade. Uhum. Agora, Coronel, sua trajetória ela é marcada por 30 anos de dedicação à Polícia Militar, né? Apesar que a aparência dele ele é super jovem, mas acredite, acho que com 10 anos o senhor já era, com todo respeito. Polícia Militar. E comandou unidades estratégicas, né? Como o BOP, o CIOPAER, como o senhor, como piloto também. Como que foi essa transição da carreira militar, que é focada em segurança e operações, para um papel de gestão de comunicação de uma instituição política do porte da Assembleia Legislativa? Então, eu acho que assim, apesar das muitas pessoas não terem essa visão, né? Pessoas que estão fora da instituição da Polícia Militar, mas há muitas funções dentro da Polícia Militar que a gente ocupa que nos preparam para a gestão, né? Porque quando você comanda uma unidade, né? Qualquer seja o oficial, quando ele comanda um batalhão, uma companhia, né? Qualquer comando que ele exerça dentro da polícia, ele está fazendo gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de material público, né? Então você aprende. Eu tive uma escola muito boa que foi o CIOPAER, né? Eu fiquei 17 anos lá. O CIOPAER é uma unidade integrada da segurança pública, onde tem lá policiais militares, bombeiros, policiais civis. Então, eu acredito que ali me deu muita experiência e bagagem, principalmente para tratar com pessoas, porque você tratava com instituições diferentes. E sob pressão também, né? E você trata com instituições diferentes, então eu tenho que
mediar ali interesses, né? Interesses do bombeiro, interesses da polícia civil, interesses da polícia militar dentro de um mesmo ambiente. Então isso faz com que você cresça profissionalmente. E acho que o Seopar foi uma grande escola. Além de gestão de recursos, né? O Seopar tem um orçamento gigantesco, né? São muitas aeronaves e quem conhece um pouquinho de aviação sabe que a aviação é caro. Então o Seopar tinha orçamentos de 12, 14, 15 milhões por ano, né? Que a gente tinha que fazer gestão. Então isso nos dá essa experiência, essa bagagem. Então muitos oficiais que passam por esses cargos, né, eles têm essa capacidade de gestão. E aí eu fui para a Assembleia em 2017, né, ainda como coordenador militar, né, a convite do deputado Max, e lá a gente teve essa experiência no meio político, né? Apesar era uma função de natureza militar, onde a gente tinha responsabilidade sobre a segurança do parlamento, a segurança dos servidores, dos deputados, mas ali você já acaba conhecendo um pouco da política, né? Como o sistema político funciona dentro da Assembleia. Até eu brinco que antes de eu ir para a Assembleia, eu achava que os deputados não trabalhavam, né? Porque a gente vê lá, quantas sessões por semana? Uma sessão, 2 sessões? O cara só trabalha uma vez por semana e 2. E quando você está lá dentro, você vê que efetivamente a sessão é quando é o mais tranquilo do deputado, né? Porque o dia a dia deles o ritmo deles é muito puxado. Muito tenso. A maioria dos deputados, eles começam cedo e vão até 8, 9, 10 da noite com agendas políticas, né? Fora as viagens, a grande parte dos deputados são do interior do estado, tem suas bases políticas no interior do estado, então eles viajam muito. Então às vezes no final de semana, quando a gente vai para casa dar uma descansada, o político vai para a base dele, ele vai trabalhar, né? Então assim, nos finais de semana, nos feriados, onde normalmente as pessoas estão em casa, eles estão fazendo visita, eles estão atendendo, eles estão indo nas comunidades onde, né, eles têm os votos ali para prestar, né, o papel deles como deputados para as pessoas. Então, depois que você entra ali na Assembleia, você vê que a rotina de um político, principalmente de um deputado estadual, que é o que eu acompanho, ela é muito puxada. Os políticos nem querem entrar, né, secretária? Eles trabalham muito. Recebemos aqui pessoas que têm convite, né, Luci, para participar e às vezes não sente vontade por isso, quer um pouco de paz, final de semana com a família, porque realmente, isso eu concordo com o senhor mesmo. Não, a gente chega ali nos gabinetes, é lotado de gente, né? Ser recebido pelo deputado, que reivindicando não só pessoas, prefeito do interior, vereador, né? Presidente de bairro, né? Que vão ali para poder conversar com o deputado, que precisa, né? Que o deputado viabilize coisas para o município, para os bairros. Então, isso é por isso que eu falo, assim, às vezes as pessoas de fora não têm essa visão, essa noção de como é estressante ali o trabalho dos parlamentares, né? Efetivamente é uma agenda muito puxada, né? Lógico, cada um tem sua peculiaridade ali dentro, né? Mas via de regra, o cara tem que se dedicar muito, né? Até porque a maioria dos políticos, eles tentam as suas reeleições. Então, se o político que está ali, se o deputado, ele efetivamente não trabalhar, né? Se ele não for nas bases eleitorais dele, se ele não atender as pessoas, ele não vai conseguir se reeleger, né? Aquela pessoa que votou nele não vai votar de novo, né? Então, efetivamente, ele tem que se empenhar muito. Então, isso é uma visão minha que mudou quando eu entrei lá, é essa visão de que, sessão uma vez por semana, 2 vezes por semana, então o cara só trabalha uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não, pelo contrário. Pelo contrário, ele trabalha a semana toda, inclusive nos fins de semana. Coronel, a comunicação, né, de um poder, né, legislativo exige muita transparência e agilidade, né? Especialmente em um ambiente de muita polarização. Quais são os principais desafios para liderar uma Secretaria de Comunicação da Assembleia, no caso? Como o senhor equilibra a necessidade de informar o público e com a neutralidade exigida pelo cargo? Porque isso tem que ser ali, neutro, porque são 24 parlamentares, aonde a responsabilidade da comunicação daquele parlamento fica tudo para você, que é o responsável direto. Sim. O que você faz? Como que você... Esse desafio? A nossa ideia como secretário de comunicação lá é mostrar para as pessoas, né, o trabalho dos deputados de uma forma geral, né? Lógico, cada deputado que está lá, ele tem sua rede social, né? Ele mostra o seu trabalho individualizado. Isso facilita também um pouco. Sim. E aí ele mostra o seu trabalho individualizado, a sua rotina individualizada, né? Nós somos responsáveis para mostrar o trabalho que é feito por todos os deputados. Vamos dar um exemplo. No mês de agosto, nós fizemos uma campanha falando sobre o trabalho dos deputados, né? Sobre as grandes obras.
O que é essa campanha das grandes obras? Às vezes a gente vê, né? O hospital está sendo construído. Tem a ferrovia que está sendo construída. Quem que fez? É o governo? O governo fez, mas com o apoio dos deputados. Tudo tem que ser aprovado pelos deputados. O governo não consegue governar se não tiver... dos deputados. Então, assim, a gente está tentando mostrar isso para as pessoas, né? Que nada é feito dentro do Estado, nenhuma benfeitoria é feita dentro do Estado, se não passar pela Assembleia Legislativa. Tudo tem que passar pela Assembleia Legislativa. Tem que ser aprovado pelos deputados. E muitas vezes é melhorado pelos deputados. Às vezes tem um projeto que vem em um determinado assunto e quando entra dentro da Assembleia, os deputados vão discutir aquele projeto e vão muitas vezes sugerir melhorias naquele projeto, né? Alterações que vão melhorar. Por quê? Às vezes o governo, por exemplo, ele não vai enxergar uma peculiaridade de uma determinada categoria, que um deputado enxerga, porque ele é um deputado daquela categoria. Então ele consegue trazer dentro do projeto alguma peculiaridade, né, alguma especificidade de uma demanda, e ele consegue melhorar o projeto. Então a gente tem tentado mostrar isso. Por exemplo, você falou das emendas. Houve recentemente, né, uma situação que colocou como se a emenda fosse uma coisa ruim, né? Estão roubando emenda, estão fazendo isso, aquilo, e a gente até... Muita gente não sabe o que significa emenda, né? Acha que o dinheiro vem para o deputado e ele faz o que ele quiser. Isso, não pode usar benefício próprio. Não sabe como funciona, né, o sistema da emenda, porque a emenda parlamentar nada mais é que um recurso do governo. Que é para beneficiar municípios, não é isso? É isso, que fica no governo. E, na verdade, esse dinheiro, ele não passa pela Assembleia. Né? A Assembleia Legislativa, ela não faz... Ela indica, né? Ela não faz processos de aquisições de coisas para municípios. Né? Então, por exemplo, a emenda parlamentar. O deputado, ele tem lá os 2% que é das emendas parlamentares, ele vai indicar, eu quero que 1 milhão seja gasto com ambulância para o município de Paranatinga. Então ele fez a indicação dele lá, a emenda dele de 1 milhão para comprar ambulância para aquele município. Ele faz um projeto. Ele faz um projeto, apresenta no governo, o governo pega esse dinheiro, libera para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde é que vai fazer o processo de compra e aquisição. Não é a Assembleia que faz, nem o deputado. Esse dinheiro não passa, na verdade, então na mão de ninguém. Não passa na mão, fica no governo. Ou existem as emendas PIX, que é para a prefeitura. Aí a prefeitura que vai fazer. A polêmica está tudo em cima da emenda PIX, né? E daí o dinheiro vai direto para o cofre da prefeitura. Da prefeitura, mas é que tá. Em nenhum momento passa dinheiro algum pelos cofres da Assembleia. Pela mão do deputado. Pela mão do deputado. Né? Ele faz a indicação. É isso que as pessoas às vezes não entendem. Acha que é o próprio deputado que vai lá e faz o processo de compra, manda para a Assembleia compra e não. Nada passa pela Assembleia, financeiramente falando, né? O deputado apresenta o projeto, indica para aquela secretaria específica que vai fazer, se for uma ambulância, se for um armamento, vai para a Secretaria de Segurança, se for uma questão de ônibus escolar, vai para a Secretaria de Saúde, de Educação, e se for alguma coisa voltada para a prefeitura, para o município, vai para a prefeitura. Então, sempre o recurso não vai passar pela Assembleia, não passa pelas mãos do deputado, ele não gera esse recurso. Acesso direto a esse dinheiro. Não tem. Mas essa emenda PIX aí é polêmica, né? Porque o dinheiro vai direto para o prefeito. E aí o prefeito pode fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Mas ele tem que prestar conta, né? Você tem que prestar conta. É mais fácil, né? Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Ser piloto, ser militar, são experiências notáveis, te dá muito controle, inclusive das emoções também. Agora, como que aplica isso no seu trabalho? Você já passou por alguma situação ali dentro específica que você teve que recorrer ao que você aprendeu para poder se situar numa situação, organizar a equipe, porque é um desafio. Então, assim, a gente vendo de fora, já imagina, né? Muitas vezes situações assim que parece que sai do controle, alguma coisa polêmica que te marcou e que você teve que usar as suas experiências. Você pode compartilhar? Na Secretaria de Comunicação? Agora? Ou alguma outra experiência que você tenha passado? Na prática, hoje, na Secretaria de Comunicação, tudo que você... Assim... né, como militar. Eu quando assumi a Secretaria de Comunicação, eu, sim, peguei um ambiente muito bom lá, muito favorável, né?
acredito que o trabalho que estava sendo feito anteriormente era um trabalho satisfatório, né? Então, assim, eu não peguei vamos dizer assim, como dizem na política, né? Eu não peguei uma casa desarrumada, né? Eu peguei uma Secretaria de Comunicação bem ajustada, né? A sua antecessora era Isso, muito organizada. Então, assim, eu peguei uma situação confortável, né? Não tinha problemas, né? O que a gente está fazendo, né? E vem fazendo é tentar, lógico, fazer uma gestão para botar a cara do presidente, né? A gente tem que seguir as diretrizes da mesa diretora. Então, nós temos um novo presidente, um novo primeiro secretário, o deputado Max, o deputado Dr. João. E eles passaram, né? Da que forma que eles querem que a gente faça, né? Quais são o foco principal, né? Como eu falei no início, o foco principal é mostrar esse trabalho que a Assembleia tem feito, né? A importância do trabalho da Assembleia. E aí eu peguei uma equipe muito boa lá. Então, assim, eu posso dizer que eu ainda não tive nenhuma situação hoje dentro da Secretaria de Comunicação. De crise. Né? Nós não tivemos nenhuma situação de crise lá. Porque é uma secretaria hoje que está redonda, né? Vem rodando. Né? E é uma secretaria muito grande. Hoje nós temos mais de 170 servidores lá dentro, né? Porque nós temos uma rádio, nós temos uma TV, né? Nós temos a própria Secretaria de Comunicação em si, ali o núcleo de redação, de publicidade, de fotografia. Então é uma estrutura gigantesca que a gente tem ali, né? Estão todos sob seu comando. Todos sob meu comando e todos funcionando muito bem. Por exemplo, a rádio nossa, agora na semana passada, ela foi... Toca só música boa, Rádio Assembleia. Não, e você vê, a nossa rádio hoje, ela tem um prestígio tão bom a nível nacional, que ela foi escolhida, né, entre todas as assembleias do Brasil, para que a Voz do Brasil viesse aqui. Na sexta-feira passada, a Voz do Brasil está completando, acho que 80 anos, agora não lembro a data exata, mas é o aniversário da Voz do Brasil, né? E eles vieram dentro da Rádio Assembleia para gravar um programa. Eles gravaram o programa da Voz do Brasil usando a estrutura da Rádio Assembleia. Legal. Então, assim, uma coisa que para nós foi uma grande satisfação, uma grande honra, né? E prova o prestígio e o trabalho que vem sendo feito pela rádio, né? Que é muito bom. As músicas, você que escolhe? Como que é feita essas coisas? Porque, olha só, musicão. Tem uma equipe lá, Eu gosto de sertanejo, Não toca, né? Não Qual toca que é muito. a vertente da Rádio Assembleia? É uma rádio Ela é mais easy, é mais pop, mais cultural, né? Nossa, pop rock. Sim. Tenta buscar também uma coisa mais regional. Toca de tudo. Boa. Ela tenta tocar também um trem mais regional também, né? Eles puxam no regional. No sertanejo lá não toca muito, não. Só quando eu vou lá e o pessoal fala, escolhe uma música, aí eu escolho uma sertaneja. Pensei que você ia me contar uma gestão de crise, uma situação. Então tá tudo tranquilo. Graças a Deus tá bem na copa. Gente, Uma outra coisa muito que é muito forte dentro lá da nossa comunicação é a nossa TV Assembleia, né? Ela hoje nós temos uma expansão, né, da TV Assembleia, está em mais de 40 municípios já. A gente fez um trabalho no início de divulgação disso, porque às vezes tinha pessoas que moravam em um determinado município e nem sabia que naquele município existia a TV Assembleia. Então a gente fez uma campanha bem no início para divulgar a TV Assembleia, essa interiorização da TV Assembleia. Então ela já tem um alcance muito grande dentro do estado. A gente mudou bastante a grade de programação. Vocês têm viajado muito, né? Eu vejo a equipe da Assembleia, eles vão para o interior, vão para um monte de lugar. A gente faz cobertura das audiências públicas, né? Porque, como eu falei, muitos deputados são do interior. Então ele faz uma audiência pública em Sinop, faz uma audiência pública em Alta Floresta. E aí eles solicitam a cobertura da TV, ou da rádio, ou da equipe da comunicação, e a gente manda a equipe e faz essa cobertura. Muitas vezes faz até transmissão ao vivo, né? Faz. Dependendo do que seja, da relevância daquela audiência, a gente faz a programação ao vivo. Então, assim, graças a Deus a gente ainda não teve crise, não. Coronel Henrique. A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental na aprovação das leis, né, que impactam a vida dos mato-grossenses. Como que sua equipe de comunicação trabalha com essas pautas complexas, porque são complexas, né, e debates legislativos, em uma linguagem acessível para que o cidadão consiga entender o que vocês estão passando, o recado que vocês querem dar, entendeu? Como que a sua equipe trabalha? Porque é uma coisa complexa, né? Fazer com que as pessoas, né, mais simples, principalmente, que não tem tanto acesso à informação, se bem que hoje qualquer pessoa pode ter acesso à informação, mas o pessoal mais do interior, né, talvez tenha menos acesso.
como que funciona isso, né? Nesse processo? Já existe uma cultura lá dentro, né, da Secretaria de Comunicação, e foi mais fortalecida ainda porque a gente até fez uma campanha agora, né, sobre linguagem simples, uma lei, né, que existe falando sobre a linguagem simples. Então, assim, já é cultural da nossa equipe buscar essa linguagem simples, essa comunicação sem usar termos muito técnicos, né, para comunicar junto à sociedade. Então, isso aí, a equipe ela é bem disciplinada nesse ponto. Né, ela faz esse filtro, né, quando vai produzir qualquer tipo de material, seja ele jornalístico, trazer numa linguagem onde que as pessoas possam entender o que a gente está falando, né? Muito material a gente produz, por exemplo, a gente está fazendo o parlamento ao vivo. Se você entrar no site da Assembleia, você consegue acessar a sessão, né, online. E ela é feita com a narração feita por um jornalista nosso e legendado. Então, por exemplo, às vezes você está aqui trabalhando, você quer assistir a sessão da Assembleia, a sessão legislativa, o que está acontecendo, o que está sendo aprovado, as leis, você pode clicar lá, você vai assistir com uma pessoa um jornalista nosso, que vai narrando o que está acontecendo ali, com a legenda dele falando, então você consegue acompanhar e entender o que está acontecendo ali. Você fica só ouvindo, por exemplo, o deputado no grande expediente, né, falando, a pessoa até às vezes perde o interesse, porque eles falam de uma forma técnica, né? Sim, então a gente muito legal. A gente fez isso aí. Cansativo, né? Cansativo. Tem uma pessoa explicando, Tem que ser né? uma coisa bem clara e direta, né? Para chegar no cidadão de uma forma clara, objetiva, que ele possa entender. Sim. Então, a gente tem procurado isso. Essa do parlamento ao vivo é uma linha que a gente está adotando disso aí, de trazer a sessão de forma clara para as pessoas. Agora, falando em clareza, em relações, a política e a imprensa, nos últimos anos, passou por momentos de tensão aí, né? Como o senhor, na posição, tem trabalhado para manter esse relacionamento com os veículos de comunicação de Mato Grosso? E como você sente essa relação na divulgação do trabalho dos deputados e da própria mesa diretora, para ter essa imparcialidade e para a Assembleia conseguir esse espaço? Bom, hoje eu vejo que está boa a relação, né? Eu vejo que há um entendimento hoje, tanto da parte política como da parte dos profissionais de imprensa, né? Que essa relação imprensa e política, ela tem que ser uma relação saudável, né? Porque efetivamente um depende do outro. Né? O político depende dos profissionais de imprensa para levarem a informação de qualidade da forma correta, com imparcialidade, como você falou, como a imprensa também depende dos políticos que geram pautas, né? Geram informações, né? Para que você possa produzir suas matérias, né? Seu trabalho jornalístico. Então eu vejo hoje essa relação, pelo menos aqui no Mato Grosso, né? A relação tanto dos políticos com a imprensa, como o nosso, da Secretaria de Comunicação hoje, com os veículos de comunicação, é uma boa relação. Uma relação muito cordial, muito saudável, onde a gente consegue fazer um trabalho com imparcialidade, né? Sem nenhum tipo de pressão, né? Tanto da nossa parte, como da parte dos veículos. Eu não tenho recebido pressão de veículo nenhum, né? E a gente também não dá pressão em veículo nenhum, não é a forma que a gente busca trabalhar. Na verdade, a gente está ali, eu sempre falo que a gente está ali como um facilitador, né? A gente tem que facilitar as coisas, né? E facilitar. O que é importante, né? Ter um bom relacionamento com a imprensa. Sim, sim. Faz o papel de divulgar, inclusive, ali os trabalhos, né, da Assembleia, dos parlamentares. Então, você entende que realmente é importante, né, ter um bom relacionamento. Sim, e a gente tenta fazer tudo para tentar resolver e atender as demandas, né? Eu sempre falo o seguinte, né? A gente nunca vai agradar todo mundo. É igual, eu tenho um exemplo que eu falo, logo quando eu assumi lá, tinha uma grande reclamação dos repórteres, do pessoal da imprensa que frequenta a Assembleia, que estão ali todo dia, né? A grande maioria na quarta-feira, mas tem alguns que ficam semana inteira ali, né? E aí eles falavam muito sobre o quê? Principalmente na quarta, na hora de acessar a Assembleia, aquelas filas gigantescas, eles tinham que passar pela fila. Aí você via aquelas reclamações do tipo, poxa, coronel, mas o pessoal não sabe que eu sou repórter, que todo dia, eu tenho que todo dia fazer cadastro. Só não me conhece, não sabe que eu sou... Falei, conhece, mas é o procedimento, mas nós vamos mudar isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cartão da imprensa. É um cartão que você vai ter, que é como se você fosse um funcionário da Assembleia. Você vai chegar lá e passar o seu cartão e entrar. Sua vida, né? Só que, para dar esse cartão, eu preciso fazer um cadastro de vocês, né?
E aí eu vou fazer um cadastro similar ao cadastro de funcionário. Então a gente pediu lá uma série de documentos. Na verdade, a gente puxou exatamente o que está na ficha cadastral de um funcionário para colocar na ficha cadastral desse repórter. Porque ele vai ser igual um funcionário, ele tem livre acesso, vai entrar e sair a hora que quer. Então a gente pegou, né, por analogia e fez isso aí. Dentro dos itens lá, a gente nem tinha se atentado, tinha lá a questão dos antecedentes criminais. Pronto. Aí um determinado jornalista, né, uma pessoa até famosa no meio da mídia, fez uma matéria, né, no seu programa falando, né, quem esse coronel pensa que é? Olha. Que aquilo lá não é quartel, tá pedindo antecedente criminal pra entrar na Assembleia? Tem deputado lá que não pode entrar, então. Ixi, Falando, aí Mas assim, eu nem respondi. Nem respondi nem nada, mas assim, que eu falo, não vai agradar todo mundo. Aí, o que eu falo? Mas ele deve ter algum problema aqui. Mas assim, que eu falo o seguinte, ninguém era obrigado a fazer o cartão. Passa pelo cadastro, então. Se você não quer fazer o cartão, você vai lá, pega a fila, vai dar só seu CPF só e vai entrar. Igual todo mundo. Igual todo mundo. Agora, se você quer fazer o cartão, você vai lá, põe os documentos lá, porque não é uma coisa obrigatória. Só que assim, depois que nós entregamos os cartões, o que eu recebi de mensagem de pessoas elogiando e agradecendo, teve um que mandou um vídeo pra mim entrando numa quarta-feira lá, uma fila gigantesca. Ele, ok, coronel, tô entrando agora, e entrou. Sem pegar a fila, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa que a gente fez pra ajudar. Facilitou a vida de muita gente, né? Então, assim, eu falo assim que o nosso trabalho é esse, é uma parceria, né? A gente tem que ser parceiro dos veículos de comunicação, né? Dos profissionais de imprensa, e vocês também têm que ser parceiros nossos, né? É uma via de mão dupla, entendeu? Sim. Tudo na vida é uma troca. Sim. A gente tem que tratar as pessoas de acordo com o que elas nos tratam. E o que a gente quer ser tratado também. Exatamente. Sempre se colocando no lugar do outro, né? O senhor, antes de estar secretário, né, já acompanhava o legislativo de perto, porque antes de assumir a SECOM, já atuava lá como coordenador de segurança militar. Essa experiência prévia sua lá facilitou, né, para você entender como que funcionava, né, o parlamento ali, enfim, tudo que funcionava no interno da casa. Quais são os pontos que você identificou lá de aprimoramento na comunicação? E quais foram as suas principais observações nesse período? Que você falou assim, se eu assumir, eu vou mudar, eu vou melhorar, ou eu vou ter que fazer diferente, ou eu vou continuar fazendo que isso aqui está dando certo? Na verdade, sendo bem sincero, eu nem olhava para a Secretaria de Comunicação, porque eu jamais imaginei que eu ia ser secretário de comunicação. Né? Mas era previsível. Você tem uma relação muito próxima ao deputado Marques, que hoje é presidente. A gente, muitos anos, né? Graças a Deus, gosta de uma confiança muito boa do deputado, né? Os dois gostam de pescar. E aí, ele gosta bem mais que eu de pescar, hein? Ave Maria. Mas assim... Só que eu sempre gostei de comunicação. Quando eu conversei com o deputado sobre essa possibilidade, que ele abriu essa possibilidade, né, da gente ir para a secretaria, eu falei que sempre foi uma área que eu gostei muito. Eu sempre me dei muito bem, né? Antes de eu entrar na Secretaria de Comunicação, eu já tinha amizade com várias pessoas que são da área de comunicação. Tenho vários amigos que são donos de site, donos de TV, donos de rádio. Porque eu sempre me relacionei bem, né, com o pessoal da comunicação. Até porque eu sempre dei muita entrevista na época que eu estava na polícia, porque eu sempre ocupei cargos de relevância e aí você acaba dando entrevista, participando de operação. Tipo assim, difícil um cinegrafista, um repórter que nunca voou comigo dentro do helicóptero, entendeu? Fazendo matérias, né? Você é o secretário de comunicação da Assembleia que mais já vi dando entrevista, inclusive, né? Então, você tá na mídia todo dia. Mas eu gosto dessa área, eu gosto, né? Então sempre falei isso pro deputado na época, falei que gostava da área de comunicação, que se eu tivesse a oportunidade seria uma área que eu me identifico, né? E aí, mas assim, logo quando eu entrei na comunicação, na secretaria, a gente faz um raio-x ali do que estava sendo feito, do que estava, né, o que estava acontecendo. E a gente, lógico, tem que buscar, por mais que eu falo e realmente a secretaria não tinha nenhum problema, né? Ela não tinha nenhuma coisa que você faça, nossa, isso aqui tem que resolver, né? Mas a gente tem que buscar em qualquer lugar que a gente chega, botar a nossa cara, né? Criar uma identidade, né? E não era só minha, porque no caso, como a gente estava entrando com uma gestão nova, né? Com uma presidência nova, né? A gente tinha que
mostrar para as pessoas, mostrar para os veículos de comunicação que estava sob uma nova gestão, né? Dar a cara do deputado Max, né? Do presidente na comunicação da Assembleia. E o deputado Max é um cara muito municipalista, ele é um cara que gosta do social, então assim, nós tínhamos que buscar esse perfil dele e tentar inserir dentro da comunicação esse perfil municipalista, esse perfil que gosta do social. Então a gente buscou mudar um pouquinho a característica das campanhas publicitárias, né? As pessoas que efetivamente acompanham as campanhas publicitárias da Assembleia já perceberam que mudou a forma de comunicar nas campanhas, né? A gente tem buscado, como eu falei antes, mostrar essa questão da atuação da Assembleia dentro das obras do Estado, mostrar a vantagem das emendas parlamentares. A campanha nossa que está rodando esse mês é de emenda parlamentar. E aí, quando eu falo do municipalismo, dentro da nossa campanha, você vai lá pegar lá, a gente está falando sobre filas que foram zeradas de cirurgia de catarata em regiões do interior do estado, filas de cirurgias bariátricas que foram zeradas no interior do estado, ônibus escolares, vans escolares que chegaram para municípios no interior do estado, mostrando que essas emendas parlamentares, elas beneficiam diretamente, impactam diretamente na vida das pessoas em todo o estado. Não é só em Cuiabá e Várzea Grande. Então as emendas elas chegam em todos os estados. E chegam porque os deputados, eles estão na ponta, né? Eles estão nos municípios, eles estão nos bairros, eles estão vendo a necessidade dessas comunidades mais distantes. E aí eles destinam as emendas e as emendas conseguem chegar lá. Então a gente está fazendo um programa também na TV Assembleia, mostrando vários municípios no interior do estado que foram impactados por leis da Assembleia. Né, município, comunidades, nem município, comunidades que às vezes estavam, vou falar assim, no limbo, né? Você não sabia se recorria para um município ou para o outro, porque às vezes ele estava na extensão territorial que era do município, mas ele estava mais perto do outro município, da sede do outro, e muitas vezes, e aí a Assembleia fez uma lei que regularizou isso. E aí aquele município que eles não tinham ambulância, eles não recebiam ambulância porque nenhum município mandava ambulância para ele, porque esse não é meu, era um filho sem pai. E a Assembleia foi lá e corrigiu isso através de uma lei e impactou a vida dessas pessoas. Então a gente está contando histórias dentro da nossa TV, dentro das nossas campanhas, contando histórias reais de pessoas que foram impactadas pelo trabalho dos deputados. Isso é muito legal, histórias reais, porque gera identificação. Sim. E quando você fala que a comunicação mudou, a forma de comunicar mudou e identificação com as pessoas, a gente logo pensa nas redes sociais, né? Que é um grande canhão de comunicação hoje, principalmente Instagram, TikTok e outras redes. Existe alguma estratégia em andamento ou que você pretende implementar na Secretaria de Comunicação da Assembleia para aproximar os jovens, que é a grande questão, né? Os jovens, muitas vezes, eles não têm interesse pelo Poder Legislativo, pelo Executivo, e a Assembleia tem esse projeto? Na verdade, a gente já está em andamento. Na verdade, a gente tem mudado as redes sociais da Assembleia, né? Só para você ter uma noção, no mês passado nós somos o segundo Instagram entre as Assembleias do Brasil mais acessados. O segundo de todo o Brasil. Nosso Instagram foi o segundo mais acessado em todas as Assembleias do Brasil, são 27. Então, a gente já tem mudado, a gente ganhou um prêmio esse ano em Santa Catarina, num evento de comunicação da nossa assistente virtual, que chama Alê, que está dentro das nossas redes sociais, né? Então, ela interage, né, com o público. Então, assim, a gente tem feito algumas ações, a gente mudou o layout do site também, né, da Assembleia, e aí, então a gente tem investido, né, no Instagram, tem essa percepção, né? A gente tem feito um trabalho muito bom de mídia dentro do Instagram da Assembleia. E é uma coisa que não custa tão caro assim, né? Não. É mais uma estratégia mesmo de comunicar, né? Sim, você impulsionar. Uhum. A Assembleia Legislativa tem discutido projetos importantes, né, para o Estado. Qual é a visão da comunicação sobre a melhor forma de dar visibilidade a essas pautas relevantes com questões sociais, econômicas, ambientais, para que elas não se percam no noticiário? Porque nós, né, veículo de comunicação, a gente noticia, né? Sim. Aquilo que a gente acha que é relevante e que, inclusive, vem de encontro com o interesse, né, das pessoas, né, para ler aquela notícia. Mas aí a Secretaria de Comunicação tem um papel de não deixar se perder só no noticiário, né? Vocês têm que fazer com que isso, por meio da Secretaria de Comunicação, chegue ao cidadão de uma forma
que mostre para eles, né, qual que é o objetivo daquela notícia que eles viram na televisão, por exemplo, ou num site de notícias. E se puder citar, né, esses projetos mais relevantes que vocês estão trabalhando nisso agora, também, porque tem tanta coisa acontecendo lá, né? Sim, Tem muitas pautas relevantes, né? sim. Na verdade, sim. Por exemplo, agora, o deputado Max, por exemplo, teve semana passada, né? Semana passada não, ontem, em Brasília, discutindo a questão da APA do Rio Cuiabá, né? Então, assim, direto você tem... na semana passada foi uma comitiva de 5 deputados em Brasília discutir a questão de energia solar. Então, são muitas pautas que são discutidas dentro da Assembleia que vão impactar diretamente na vida das pessoas, né? Ou de um grupo de pessoas. Então, e tudo isso é discutido lá dentro da Assembleia. Questões de reestruturação de carreira são discutidos lá, né? O orçamento do Estado é discutido lá, o famoso RGA, né? Que todo mundo servidor público fala, é discutido lá. Então, assim, tem muita coisa que acontece lá. E o nosso papel de comunicação é, como você falou, tentar transmitir isso de várias formas para as pessoas. Dar um exemplo de uma coisa que não era feita, né, na comunicação e que a gente entende que é positivo e começou a fazer, mídia exterior. O governo investe muito em mídia exterior, né? Onde você vai, você vê outdoor, falando das obras do governo. A Assembleia não fazia isso. Então a gente começou também a usar os outdoors, né, as empenas, para fazer mídia do trabalho que a Assembleia faz. Então a gente tem procurado, a gente criou um grupo de disparo de WhatsApp, né, para os veículos de comunicação, para receber as notícias, né, da Assembleia em tempo real. Então a gente tem buscado algumas alternativas ali para fomentar mais e disseminar mais a informação. Existem grupos no interior do estado, né, que recebem essas notícias e essas informações da Assembleia Legislativa. Então a gente tem buscado algumas formas ali de ampliar o nosso canal de comunicação e divulgando também através dos nossos veículos de comunicação, né, porque a Rádio Assembleia e a TV Assembleia, que são, a gente fala que são nossos canais oficiais, que tem as informações mais concretas ali sobre do que é feito, né, no parlamento, e ela transmite tudo. Quando entra num site da Assembleia e lê ali, e eles não vão, não vai achar, mas é óbvio que eles vão falar só coisa positiva, né? O canal é deles. Você não acha que tem muito isso? Não, acho que não, porque na verdade... O site de notícia não. O site de notícia independente vai dar notícia. Mas o site da Assembleia, o que ela vai estar mostrando ali? Muitas vezes as leis, por exemplo, às vezes você tem uma dúvida sobre uma determinada lei ou determinado tema, e você às vezes quer saber se tem uma lei que te ampara. Você vai entrar no site da Assembleia, buscar, vai colocar o nome, a palavra-chave ali, ela vai identificar todas as leis. Por exemplo, você escreve lá Pantanal, ela vai identificar todas as leis que tem a ver com Pantanal. Então, o site da Assembleia, ele é um registro, né? É como se fosse uma biblioteca ali para você pesquisar leis ou assuntos que você entenda que é do seu interesse. E ali você vai botar palavras-chave e vai buscar leis, resoluções, tudo que vai ser aprovado. Então, assim, não tem... No nosso site não tem muito esse... a gente vai dar só notícia boa. Na verdade, a gente vai dar... ali vai estar as informações de leis que estão sendo aprovadas, assuntos que estão sendo discutidos, né, dentro do plenário, né? Então, assim, é mais uma questão de informação mesmo, né? Não vai estar falando bem da Assembleia ou mal, né, da Assembleia. É um site que vai dar informação para as pessoas daquilo que ela quer saber especificamente. Às vezes você tem uma dúvida, eu quero saber sobre transporte urbano, quero saber sobre... Eu sou idoso, quero saber se eu tenho direito a entrar no estádio sem pagar. Então você vai lá ver se tem alguma lei que ampara você. Eu tenho algum tipo de doença. Eu sou autista, tenho síndrome de Down. Eu quero saber se tem alguma lei que me ampara, que eu possa acessar algum lugar. Então você vai digitar ali no site da Assembleia e você vai fazer uma busca e você vai achar a lei que te beneficia ali. Entendeu? Porque tem que ser bem imparcial, né? Principalmente Sim. porque ano que vem tem eleições, então muitas regras, tem que ter impessoalidade, né, secretário? É um lugar que tem que pisar com bastante... Sim. Eu entendi desse ponto. Agora sim, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria te perguntar uma coisa. Olhando para o futuro da Assembleia, você tem alguma meta? A Secretaria tem alguma meta? O que esperar da comunicação em questões de inovação, mais transparência e essa proximidade com a população?
A nossa meta principal, eu falo assim que o legado que a gente tem que tentar deixar é melhorar realmente, é fazer com que a informação chegue de uma forma melhor e a mais pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente atingir com a nossa comunicação, mais efetivo a gente está sendo, né? Em levar aí o trabalho dos deputados às pessoas. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que melhorar, tentar sempre ampliar, é ampliar até onde a informação vai chegar, né? E saber passar a informação correta. A gente quer passar para as pessoas a informação do que os deputados estão fazendo, né? E o que eles fazem impacta na vida das pessoas, né? Porque às vezes você votou num determinado deputado, você quer saber, mas o que esse deputado está fazendo, né? Eu votei nele, ele faz o quê? O que um deputado faz? Às vezes tem gente que nem sabe nem o que o deputado faz. Tem alguns que não fazem nada mesmo, né? Todos fazem. Agora, falando em deputado, eu vou te fazer uma pergunta. Existe dentro da comunicação de alguns poderes, os quais eu, como repórter, já transitei, não vamos citar nomes, que existem alguns parlamentares que pressionam mais, quer aparecer mais e tal. Você lidar com vaidades? Até que lá não. Eu acho que nesse mundo moderno, né, onde cada deputado criou o seu canal de comunicação. Pronto, posta tudo no Instagram. Então, até porque, por exemplo, alivia bastante. Até porque é o seguinte, igual você falou, a gente tem que estar muito preocupado com o que pode e o que não pode legalmente falando. Sim. Então, por exemplo, muita coisa que a gente recebe às vezes de demanda, a gente faz consulta à procuradoria, né? Então, a gente consulta a procuradoria. Procuradoria, a gente pode fazer esse tipo de postagem? A gente pode passar esse tipo de informação? Aí a procuradoria vai nos responder e vai nos amparar legalmente. Não, você pode assim, não, assim não pode, tem que ser assado. Então a gente tem esse feedback, a gente tem esse bate-papo, né, com a Procuradoria da Assembleia Legislativa, que nos orienta quando a gente tem dúvidas sobre aquilo que a gente pode ou não postar. Porque realmente, às vezes você vai ter um deputado que fala assim, nós fizemos uma ação assim, posta aí no site da Assembleia. Tem muito isso. Aí a gente manda pra Procuradoria. Tudo que vem de deputados para entrar no site da Assembleia, a gente consulta a Procuradoria. Porque tem coisa que pode, mas tem coisa que não pode. E às vezes tem coisa que pode, mas tem que saber como informar, né? Igual você falou, não pode virar uma promoção pessoal do deputado dentro de um site da Assembleia. Mas se você pegar o Instagram da Assembleia, por exemplo, você vai ver que tem postagens de deputados, fala de deputados, entendeu? Mas tudo é checado pela Procuradoria, se pode ou não pode. Então tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Então a gente faz esse filtro aí. A Secretaria de Comunicação tem uma tarefa difícil de dizer alguns nãos aí de vez em quando, né, secretário? Sim, isso faz parte. Tem, fala os caras bem sem noção lá dentro. Deve ter aquele que ele deve falar, de novo. Não, que acha que ele é o cara, que ele é o fulano, que é... Tem, sempre tem. Então, não, até que, eu falo assim, até que nós não temos problema lá com os deputados. Não temos tido problema com os deputados. Graças ao Instagram. Graças a Deus, eles vão mais. Mas como... Não, mas é que eu falo assim, como criou esse canal individual de cada um, né? Então acaba que isso desafogou a gente. Então, assim, às vezes se não tivesse, com certeza teria uma pressão muito maior dentro da Secretaria de Comunicação para falar sobre a ação de cada deputado, né? Também não ia falar que tem sem noção. Porque não tem, não. Sei que você... Tá bom, para finalizar... Nós gostaríamos que o senhor fizesse uma breve análise, né, sobre a importância da comunicação no ambiente político e deixasse uma mensagem para os matogrossenses sobre a atuação da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Bom, na verdade, assim, a comunicação, de forma geral, ela é vital em qualquer local, né? Eu sempre digo que são duas coisas que movem o mundo, né? Informação e comunicação, né? Então, se você estiver fora desse eixo de comunicação e informação, sua progressão vai ser muito curta, né? Então, hoje, informação e comunicação move tudo que você faz na vida. Né? A imprensa, a comunicação tira e coloca um presidente da República. Sim, é isso que eu falo, né? Informação e comunicação, os dois juntos ali, você vai... Tem um poder muito grande. Um poder muito grande. Então, tudo gira em torno disso, né? Então, assim, a gente, como Secretaria de Comunicação, a gente tem um papel fundamental e essencial na vida das pessoas, no sentido de informar as pessoas, né? E levar a elas informações, como eu disse no início. Às vezes a pessoa tem até uma lei lá que beneficia a pessoa não sabe, né? A gente tenta divulgar esses canais de comunicação nossos para que as pessoas procurem saber dos seus direitos também, né? E como mensagem final,
Eu queria falar que semana que vem, na terça-feira, nós estamos lançando nosso primeiro prêmio de jornalismo, né? O Troféu Parlamento. Em comemoração aos 190 anos, né, da Assembleia, nós criamos, né, esse prêmio de jornalismo no dia 30, né, ele vai ser lançado, e aí no dia 30, lá na Assembleia, inclusive, estão convidadas para estar lá, dia 30, 19 horas, no Salão Negro, vai ser o lançamento, né, do nosso prêmio de jornalismo, e lá vai ser falado todas as nuances do prêmio, são as categorias, são 5 categorias, vai ser explicado o que são, a premiação, tem premiação em dinheiro, os valores, né, vão ser tudo informado ali, quem pode, quem pode, quem não pode. Vai ter o troféu e mais mas o dinheiro. O dinheiro. Troféu. Mas vai ter o dinheiro sim. Quanto, secretário, que é o primeiro prêmio? Essa pessoa do dinheiro não quer saber do troféu. O troféu eu passo. O primeiro lugar é 20 mil reais. Muito bom. Para cada categoria, né? São 5 categorias. E aí, assim, vão ter 5 categorias. E aí vai ter um tema, né? Pré-determinado, né? Vai lá ganhar esse prêmio, hein? Vamos lá. Ana. E aí, assim, convido a todos, né? Da imprensa aí a participar, né? Se inscrever. Vai ser a partir de terça-feira, né? Quando a gente fazer o lançamento, vai ter um site específico, né? Que vai ser informado para as pessoas entrarem, fazer a inscrição, colocar... O prazo é de 60 dias, se eu não estou enganado, né, de inscrição. Por quê? A pessoa já tem que fazer a inscrição e colocar a matéria dela vinculada ao tema que foi colocado ali no edital. Então, assim, mais no dia 30 vai ser dado todas as informações. Todas as informações e os prazos, né, pra gente produzir. Interessante aí, essa já é uma pauta aí pra gente fazer a matéria aí. Sim. Esse prêmio de jornalismo, acho que isso é bem bacana, né? Isso... E é a primeira vez que a Assembleia faz isso. A Assembleia é a primeira vez, Muito legal. Secretário... Uma forma de valorizar, né, o pessoal da imprensa aí. Eu acho... eu quero deixar um espaço, se o senhor quiser deixar mais algum recado ou fazer mais alguma consideração. E antes disso, eu quero te agradecer imensamente por participar conosco do nosso podcast Política e Política, trazer informações, tirar dúvida, dar risada dos bastidores e essa prospecção do futuro também em relação à comunicação. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês um pouquinho, contando um pouquinho aí da Secretaria de Comunicação. Para mim é um desafio novo, né? Sim. Mas eu acho que tudo que vem para engrandecer a gente, né? Para nos tornar mais forte é bom. Então, assim, com certeza, essa experiência que estou tendo, né? Vai me dar uma bagagem boa, vai me amadurecer mais profissionalmente, né? Então, eu tenho gostado muito, né, de trabalhar com o pessoal da imprensa, né? Como eu falei, sempre tive uma boa relação, então não tive nenhum tipo de receio, né? O pessoal fala muito pra mim, agora você vai ver, o pessoal da imprensa é terrível, eles são terríveis. Você pinta a gente como uns demônios. Mas eu não tenho tido dificuldade não, graças a Deus, e só agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aí e mandar um abraço pra todo mundo. Isso aí. É isso aí. Coronel Henrique, quero agradecer sua presença. Muito obrigado por ter nos atendido, né? Quando nós convidamos para vir aqui falar sobre a sua experiência como secretário de comunicação, né, de uma casa tão importante para o estado do Mato Grosso. Agradecer a sua presença, agradecer a todos que nos acompanharam nesse episódio. Convidamos a todos para acessarem nossos portais unicanews.com.br, tvunica.com.br e além das nossas redes sociais. Sim. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. De política e política. De política e política. De política e política.